Eu gostaria muito que todos prestassem atenção. Isaías capítulo 41. Daqui a pouco eu vou orar por todos, 7 passos para a vitória. Mas antes, a gente precisa ler a palavra e trazer aqui o que Deus quer, né? O que Deus quer falar. Não adianta a gente só falar, a vitória é sua, não. Vamos ensinar os passos para a vitória acontecer. Posso ler? Eu não falei o versículo não, né? Isaías 41, a partir do versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Quem pegou esse envelope, irmãos, é para você trazer domingo na Santa Ceia. Posso ler? Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha. Continuando. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignaram contra ti, ou seja, se levantaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que te contenderem contigo perecerão. O que é se contenderem contigo? É aquele que querer contenda com você. A Bíblia diz que aqueles que se contenderem contra ti perecerão. Perecer quer dizer cair por terra. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te amei. Pode se assentar. E peço a você que olhe para mim agora. Antes de eu começar a pregar, eu já estava meio duro nos últimos tempos, assim, meio rígido, meio radical, né? Quem percebeu isso? De janeiro para cá você é um outro pastor Ronan. Eu quero mais organização e mais reverência no culto. Aí quando foi quinta-feira, o pastor Marco pregou e deu aquela chicotada em todo mundo. Os mascadores de chiclete na hora do culto, e que pregam o chiclete na cadeira da igreja. Os que ficam levantando toda hora e às vezes até sem necessidade e perde a palavra. E depois fica falando, por que Deus não me abençoa? Porque não escuta a palavra, e quem não escuta a palavra não se alimenta. Aí todo mundo achou bom. Não, apóstolo, o homem é bom mesmo, o homem prega, dá cada chicotada. Então agora se prepare, porque se eu já estava assim, agora eu aprendi mais com ele. Então eu quero pedir para você ter reverência também, ficar quieto na hora da palavra. Tá bom? A não ser que você estiver muito apertado, né? Como ele falou, tem gente que recebe a unção da bexiga cheia. Aí quando não tá aguentando, aí você pode ir. Ou então aquela outra dor de barriga que dá assim. Começa aquela cólica aqui, vai parar aqui. Aí você joga a perna de lá, não tem jeito, joga de cá. Aí fala, meu Deus, aí tudo bem, você levanta e vai. Mas se dá para segurar, aguenta. Porque a comida que você vai receber agora é muito mais forte. Amém? Então vamos lá.
Irmãos, sabe por que eu gosto muito de pregar aqui no livro de Isaías, do profeta? Porque Isaías foi um profeta que Deus escolheu para ser profeta no momento onde a nação de Israel estava vivendo o seu pior período. Diga, a nação de Israel estava vivendo um dos seus piores períodos. Quer saber por quê? Vou te explicar. Por vários motivos, mas não dá tempo de eu explicar todos. Havia um rei chamado Uzias, diga Uzias. E aquele rei, por causa de um comportamento errado dele, ele trouxe uma maldição terrível sobre a nação de Israel. Porque Uzias era um rei, ele não era um sacerdote. E sabe qual é a diferença do rei? Porque Deus na época ele levantava sacerdote, profetas e reis. Diga, sacerdote, profetas e reis. Quer saber a diferença? O sacerdote era aquele que vestia aquelas roupas com aquelas campainhas, como o pastor Rafael pregou na sexta-feira passada. É aquele que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e levava os pedidos do povo, e lá ele se enchia da glória de Deus, e ele levava os pedidos das pessoas, só que ele tinha que estar com uma vida muito limpa, porque se ele tivesse em pecado ali mesmo, ele era morto pela própria glória de Deus, porque Deus não aceitava naquela época sacerdote impuro entrar no santuário e no Santo dos Santos. Então por isso que ele disse, que talvez muitos não entenderam, que eles amarraram uma corda no sacerdote, porque se ele por acaso lá morresse, que de repente ele estava em pegar, ele punha sangue de cordeiro na mão para apresentar diante de Deus, eles puxavam ele com uma corda. Mas quando ele estava dentro do santuário, e eles começavam a ouvir barulhinho dos sinos que eles colocavam nele, era porque ele estava cheio da graça de Deus. Deus estava falando com ele lá dentro, e o povo do lado de fora, que não podia entrar, segurando aquela corda, ficava assim, e quando ele saía, ele estava tão cheio da glória, que ele não conseguia andar. Aí os assessores dele tinham que puxar com a corda, porque só o sacerdote podia fazer isso, pegar o animal, o cordeiro, sem mácula, sem defeito, passar sangue nas mãos, e entrar uma vez por ano e apresentar o pedido do povo. O profeta era diferente, ou seja, o sacerdote, ele ouvia lá dentro, ou melhor, ele ia lá para falar com Deus as lamentações do povo. Então o sacerdote era aquele que ouvia o povo para poder falar com. O profeta era diferente. O profeta, ele ouvia Deus para falar com o povo. O profeta era aquele que Deus levantava e falava assim: assim diz o Senhor, ó rei, tem que mudar isso, isso e isso na nação, porque senão Deus vai operar, Deus vai virar as costas. Ou seja, o sacerdote ouvia o povo para falar com Deus no santuário. O profeta era diferente, o profeta não ouvia o povo, o profeta ouvia Deus para falar com o povo gostando ou não, ele falava o que Deus. Entendeu a diferença do profeta e do sacerdote? E o rei era aquele que Deus escolhia para o governo, para governar, e esse rei tinha que obedecer a Deus e ser cuidado pelo profeta. O profeta orientava o rei. Só que Isaías pegou um momento difícil para ser profeta. Isaías era? Por quê? Porque o rei que estava na época era o rei chamado Uzias, que, diga de passagem, era parente de Isaías.
Salvo engano, Isaías era sobrinho de Uzias. E esse rei cometeu o pior erro que um líder pode cometer. Ele se achou grande demais. Na ausência de um sacerdote, ele falou: que é isso? Eu sou rei, eu vou fazer o papel de rei e de sacerdote. Ele achou que ele podia ocupar função que não era dele. Ele achou que ele podia ocupar uma função que não era. E quando uma pessoa começa a pensar assim, que ela pode entrar por uma porta que Deus não abriu para ela, abriu para o outro, ela começa a cair. Esse rei começou a achar que ele podia fazer o papel do profeta, porque o rei mandava na nação, o profeta orientava o rei, o sacerdote orientava o povo. O rei achou que ele não precisava nem de sacerdote, nem de profeta. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que esse rei morreu leproso, porque ele começou a achar: eu sou rei, eu sou isso, esse profeta não está com nada, esses sacerdotes aí eu não preciso deles, e Deus não aceita isso. Se tem uma coisa que Deus preza, é submissão. Deus me levantou para ser apóstolo aqui, tem que ser submisso, porque eu sou submisso a Ele. E você precisa entender que aquilo que Deus entregou para você ninguém pode tomar, mas também aquilo que Deus entregou para mim é para nascer o macho que vai tomar. Não adianta. O rei Uzias morreu, irmão. Deus teve que ficar anos e anos sem falar com a nação, por causa de um rei que achou que era o bambambam. O nome dele era Uzias. Ele achou que era o bambambam. Não preciso mais desse profeta, não preciso mais desse sacerdote, eu sou o rei. E a nação começou a definhar, porque ele era rei, mas ele precisava do profeta, ele precisava do sacerdote. Ele não mandava. O profeta, o sacerdote mandava mais do que o rei, porque o que é de um rei sem uma cobertura? É a mesma coisa de você: eu sou da igreja pentecostal da Vitória, mas eu sou de Jesus. Tudo bem, você é de Jesus, mas o que é de você sem a cobertura do seu pastor? O que é de você sem a cobertura do líder da sua igreja? Pastor, não preciso disso. Então você não está lendo a Bíblia, porque a Bíblia fala que precisa. A Bíblia fala que precisa, que Cristo é o cabeça da igreja, mas aquele que ele ergueu para governar tem autoridade para liderar e direcionar. A Bíblia ensina em tudo. Queridos irmãos, nunca ache: eu já sou grande, não preciso mais de cobertura, não preciso mais de profeta para me pregar para mim, não preciso mais de sacerdote para poder estar acima da minha cabeça. Não, nós sempre vamos continuar dependendo de uns dos outros, e principalmente daquele que Deus colocou numa função um pouco maior do que a nossa, para poder nos ajudar. O dia que você achar que você pode caminhar sozinho, com as suas próprias pernas, que você não precisa mais da sua igreja, você está caindo no pior erro da sua vida, porque ninguém caminha sozinho. Nós caminhamos juntos com Cristo, mas precisamos de unidade para poder resgatar Araguari para Jesus. Quem concorda? Hoje em dia estamos vivendo uma era em que as pessoas não querem ouvir mais. Uma pessoa se sente machucada, porque está com a alma cheia de ferida, não se cura. Vou sair da igreja porque estou machucado. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, está errado. Deus está passando da hora de te usar, e de repente Ele não começou a te usar ainda por causa disso. Está na hora de você assumir posição, pedir para Deus curar essas feridinhas que estão na sua alma, para você começar a avançar junto com a gente, e não achar que você agora é o rei da cocada, porque não existe isso.
Por que você acha que eu fui buscar cobertura para a minha vida espiritual e para o meu ministério com o pastor Marco? Porque eu sei a importância de uma cobertura. Eu sei a importância de uma cobertura espiritual. E a partir do momento que uma pessoa dentro de uma igreja acha que não precisa mais de uma cobertura, ela cai. Ela pode ficar bem 1 mês, 2 meses, 3 meses. No 4º mês começa a vir a queda. Foi isso que aconteceu com Uzias. Só que não teve perdão para ele. Deus fulminou Uzias. E Israel pagou o pato, porque ficou anos e anos sem Deus levantar um profeta. Até que um dia Deus resolveu levantar um chamado, que eu preguei, chamado? Lá no capítulo 6 fala que Isaías ainda era um jovem quando ele teve visões. Ele viu anjos. E ele falou com Deus assim: Senhor, eu sou um homem pecador, mas os meus olhos estão vendo a tua glória. E a Bíblia fala que Deus mandou um anjo, pegou uma brasa, tocou na boca dele e diga: hoje eu tiro a tua iniquidade e te perdoo. A partir daquele momento, Deus perguntou para Isaías: e agora? Você viu tudo isso? A quem eu vou enviar? Porque Deus precisava de um profeta naquela nação. Quando a gente fala assim, a mensagem de Isaías capítulo 6 é a mensagem do eis-me aqui, a gente está achando que é para nós, não era. Quando Deus perguntou lá no capítulo 6, e agora, quem enviarei? Ele estava esperando de Isaías falar: eis-me aqui. E Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, tantos anos a nação sem profeta, mas já que o Senhor me escolheu, eis-me aqui, eu quero ser. E foi o maior profeta do Antigo Testamento, porque foi o profeta que mais pregou sobre o nascimento de Cristo. Eu estou falando de mais de 600 anos antes de Cristo nascer. Isaías já estava profetizando, lá no capítulo 53 você vai ver. Então Deus levantou um novo profeta para poder curar aquelas feridas da nação. Foi um momento difícil, porque quando se levantou outros reis, outros líderes, Isaías estava ali pronto para poder dizer: não pode acontecer como aconteceu no passado, um líder querer tomar a posição de um líder maior, ou do menor querer tomar do menor, não pode. Isaías estava ali na posição de ouvir Deus para falar com o povo, e de repente a gente pega o capítulo 41 e a gente vê Deus falando através de Isaías comigo e com você. Porque se de Jesus até aqui tem 2017 anos, mais 600 anos de Isaías até Cristo, então tem 2617 anos atrás, Deus falando através de Isaías hoje, uma palavra que serve para mim e para você. E só quem tem fé vai pegar. Primeiro passo para você ter uma vida de vitória. A campanha não é 7 passos para a... Isaías disse: não temas. Deus falou na boca de Isaías: não temas, porque eu sou. Não te assombres, porque eu sou teu. Eu te fortaleço. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Primeira coisa, primeiro passo para você ter uma vida de vitória é você acreditar que é Deus que te fortalece e que Ele é um Deus de justiça. Gostei desse fundo, maravilhoso. Continuando no primeiro passo, no versículo 11 ele fala: eis que serão envergonhados, desconfundidos, serão aqueles que se indignaram, ou seja, que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que promoverem contenda contigo perecerão. Olha Deus falando aqui, através de Isaías, Deus falando comigo e com você, que aqueles que promoverem contenda contra você, aqueles que pelejarem contra você, Deus vai envergonhá-los. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, mais 1 hora. Aqueles que te tocam, que mexem com a sua moral,
espiritual que mexe com as suas finanças, um dia vão ser envergonhados e confundidos. Aí você vira para mim e fala: apóstolo, por quê? É porque Deus vai vingar? Não, não é porque Deus vai vingar, é porque Ele vai fazer justiça. Então, não adianta, se você é escolhido de Deus, e você assume quem você é, quem levantar contra você, uma hora vai ser envergonhado e confundido. Deus vai tornar eles em nada, e está dizendo, se eles contenderem, o que é contender? Se eles tiverem contenda com você, a minha Bíblia diz que eles vão perecer. Não sou eu, pastor Luiz, é a Bíblia que está dizendo. O outro está dizendo, isso tudo eu estou dentro do primeiro passo para a vitória. Buscá-lo-ás, ou seja, uma hora você vai buscar esses inimigos, saber cadê eles? Nossa, mas até semana passada tinha tanta gente me julgando pedra, vai chegar uma hora que você vai procurá-los. Mas a Bíblia diz que você vai procurar, porém você não vai mais os achar. Por que você não vai mais achar eles uma hora? Por quê? Porque os que pelejarem contra ti, tornar-se-ão em nada. Hoje, aqueles que pelejam com você parecem gigantes, mas vai chegar uma hora que eles vão se tornar em nada. E os que guerreiam contra ti, ou seja, aqueles que ao invés de guerrear contra o diabo, que é o adversário, eles preferem guerrear contra você, que é do bem. Prefere guerrear contra você, que é homem e mulher de Deus. A Bíblia diz que uma hora você vai procurar e não vai encontrar, porque Deus não vai permitir mais que eles te toquem. Deus não vai permitir mais que eles toquem em você. E para encerrar, Deus está falando, sabe por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita. Pega na minha mão. Deus está falando aqui com Isaías para falar para nós: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Mas escute, que eu estou ensinando 7 passos para a vitória. Hoje eu estou ensinando o primeiro, e eu encerro ele aqui. Ele está dizendo: não temas. Primeiro passo para você ter a vitória: não tenha medo. Mas apóstolo, a coisa está difícil, a luta está brava. Primeiro passo: não tenha medo. Segundo passo: acredite que Deus vai te tomar pela mão direita, vai te levantar na hora da prova, e vai te ajudar. Está escrito: eu te ajudo. Aí nessa hora dá um nó na cabeça da gente, porque Deus não está falando aqui que Ele vai fazer tudo, não. Ele está falando que Ele vai te pegar pela mão e vai te... Porque tem gente que joga tudo para Deus, mas Ele mesmo não quer pagar o preço de nada. E Deus está falando que Ele vai te ajudar a levantar. Mas quem vai tomar a posição e dizer eu quero que Deus me ajuda, é você. Então Deus vai ajudar somente aqueles que querem ser ajudados. E quem quer ser ajudado aqui, joga a mão para cima e dá um grito de glória para incendiar essa igreja nessa noite. E fica de pé em nome de Jesus. Levante a sua mão.